Bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano. Estamos prestes a entrar aqui numa nova série, numa discussão extremamente densa, importante, mas não por isso deixarei de falar aqui, não por ser densa. Acho que o desafio meu também é de tratar desses temas um pouco mais densos, tentando dar uma compreensão, claro, dentro da medida do que eu também consigo compreender. Eu já trouxe aqui em alguns vídeos as questões da sociedade contemporânea, já trouxe a importância de pensar a concepção de subjetividade enquanto uma construção um tanto quanto falha. E também me baseei e trouxe aqui autores que tentam romper com essa visão, como Deleuze e Guattari, muito apoiados no pensamento nietzschiano, muito apoiados e discutindo também com o pensamento de Foucault. Mas é muito difícil a gente adentrar nesses assuntos de uma maneira não tão didática, simplesmente citando e trazendo alguns temas à tona. O que eu vou tentar trazer aqui, a partir dessa série, é uma discussão sobre as nossas formas de vida contemporâneas. Na verdade, Nietzsche já apontava isso desde sua época, desde o final do século XIX, que as pessoas não estavam vivendo vidas dignas da sua existência, elas estavam simplesmente reproduzindo, né, padrões, elas estavam se prendendo a forças que não as levariam à produção de algo potente. E hoje, né, em plena pandemia, em plena situação de impotência que a gente se encontra, será que a gente é livre? Será que a gente é capaz de produzir uma vida com sentido, ou será que sentido não é o que a gente deve buscar, a gente simplesmente deve viver? Essas são algumas das perguntas que perpassam toda essa discussão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. A gente sabe, geralmente, quando a gente não está bem. A gente, de alguma maneira, suspeita que as coisas vão mal, simplesmente porque a gente se agarra em ideais, a gente se agarra no nosso desejo de consumo ou na crença de que quando isso acontecer ou quando eu tiver chegado neste ponto, aí sim eu estarei feliz, eu estarei pleno, eu estarei em condições de exercer quem eu realmente sou, a minha verdadeira essência, a minha verdadeira potência. Mas será que realmente é assim que as coisas funcionam? Acompanhem, então, essa série para a gente filosofar um pouco e pensar um pouco na nossa vida, na nossa existência atual. Gostaria de começar, então, pensando sobre a noção de ação, agência, né? A forma como nós estamos e nos colocamos no mundo. E para mim aí está muito claro quando a gente pensa em agência, em ações, né? Em existências, naquilo que a gente, na forma como a gente acontece no mundo, na forma como a gente se coloca, na forma como a gente lida com aquilo que nos acontece. Então aí também entra a noção de acontecimento, né? Acontecimento muito deleuziano, essa ideia de acontecimento, que é algo que não está previamente datado, previsto, é algo do devir, é algo que simplesmente nos atravessa e aí nós reagimos a isso ou não, né?
acontecimento é onde a potência se cria, ou onde tem essa possibilidade de criação da potência. E o que acontece, na verdade, é que, para Nietzsche, os homens, eles começaram a acreditar numa forma que substituía o acontecimento, ou seja, que não dava espaço para o devir, mas através da religião, por exemplo, ou mesmo se a gente for trazer outros pensamentos, até pensamentos filosóficos, né? Porque ele estava falando também dos filósofos que o precederam, acreditou-se numa forma, e essa forma totalmente cristalizada. Esse acontecimento, então, ele apaga essa possibilidade de acontecer alguma coisa, chacoalhar você reagir àquilo, você transformar a sua vida a partir daí. Não. Você fica imóvel ao acontecimento, você anula toda a possibilidade de reação. Se você reagir é de uma maneira muito negativa e reativa, e você sempre busca um ideal. Esse ideal pode ser um Deus, pode ser uma ideia, né? Pode ser um objetivo de vida. E aí que vai entrar o ressentimento para o Nietzsche, que seria essa interiorização do que falta em nós. E que coloca em algo externo, ou a ausência de algo, como a causa do seu próprio sofrimento. A partir do momento que a humanidade cria um ideal, inventa-se esse ideal, toda a existência ela passa a estar automaticamente relacionada a esse ideal e abaixo desse ideal. Ela nunca está acima, porque o ideal ou ele é transcendente, né, nunca será atingido, ou ele está muito lá na frente, então é uma outra temporalidade, e anula-se o tempo do devir, que é o tempo do agora. E aí o ideal também entra, até nas próprias discussões da psicanálise, como algo que é a falta, né? E aí a psicanálise vai explicar a questão do desejo, a importância do desejo, né? Que vem para a psicanálise de uma falta, para tentar preencher essa falta. O ideal também poderia preencher esse desejo, né? Anular esse desejo. O que eu quero dizer com tudo isso? Quando a gente pensa hoje nas nossas relações, na nossa subjetividade, naquilo que nos acontece, a gente está basicamente fechado, a gente se vê tocado pelo inédito e não quer acreditar. As coisas acontecem e a gente volta para o nosso ideal. A gente não está totalmente aberto ao imprevisível, a gente não está totalmente aberto a romper com esta lógica, a romper com qualquer outra coisa que nos tire dessa, o que Deleuze e Guattari vão chamar de uma linha dura, né, de uma linha dura da existência, que não permite a gente pensar em multiplicidades da existência, das relações, de a gente entrar, de fato, naquilo que o acontecimento que perpassa a gente nos leva. A gente não se convida a experimentar, a gente não se convida ao fluir. E isso se dá tanto no nosso campo afetivo, no nosso campo profissional, no campo político, na forma como a gente se coloca no mundo. Né? Deleuze e Guattari vão trabalhar muito essa ideia da variação, de retomadas, de estarmos, de fato, abertos a múltiplas dimensões da existência e podermos nos afetar com as potências dos acontecimentos que perpassam a nossa existência. Mas o que Nietzsche já traz, e o que também a gente pode perceber hoje, é que a gente tem, ao invés dessa fluidez, a gente tem uma fixação, um atolamento num estado específico que atola o nosso corpo,
não só um corpo atolado, no sentido de que é um corpo que mal consegue agir, mas é um corpo que sempre age da mesma forma, que está condicionado a fazer os mesmos movimentos, que não experimenta, por exemplo, estar no chão, não experimenta dançar, não experimenta andar de uma outra forma, a se colocar em outras posições, né? Por isso que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma aula de yoga, a gente fica não só depois com o corpo doído, mas também com a mente um pouco, né, pensando, nossa, eu não sabia que meu corpo podia tudo isso. Porque não se experimenta outra postura que não assentada ou em pé. E isso vai trazer para a gente uma fragilidade muito grande na forma como a gente lida com as nossas relações, conosco, na nossa vida. É uma vida muito mais normativa, dentro do paradigma de pensamento. A gente traz a normatividade, porque é uma vida presa a normas, ou leis, ou na religião, ou em qualquer ideologia, ou em qualquer filosofia que se possa acreditar.